Louco de bueno! Escreveu, não leu? Mangaço comeu! Eu sou o Dalton Cardoso, louco de bueno! Eu sou o Vini Lara! Eu sou o Fabiano Rocha, com muita honra, muita alegria, participando do podcast by Dalton aqui, Toma. juntamente com os amigos aqui, o Vini Lara Olha a e o fera Dalton, aí, velho. bicho. Eita, azara, velho. Fabiano Vamos dizer, ô Rocha. turma! Agora dá um mango aqui pra depois Não, nós vamos isso, dar os deixa mangás. esse mango aí que O é... Fabiano vai sapecar o mango Acho Já que trouxe a lista negra. Fabiano Rocha. Grupo Tem mais Nova alguma coisa? Paixão. Fabiano César Rocha. César. A gente Aqui sempre a gente descobre. os nomes, né? Aqui a gente descobre os nomes. O, que nem muitos chamam de Cezinha, né? É, Cezinha. Lá em Campo Largo, natural, né? Sou do Natural Campo de Campo Largo, Largo. Paraná, né? Campo Largo. Campo Largo. Tu vê que o cara não deve nada quando o cara pega e fala um nome normal, assim, né? Que daí tem algum que não tem mais nenhum nome no meio. Não. O cara pode meter um Google, né? Meter uma busca, aparece. Mas às vezes a gente deve, né? Um pouquinho, né? Se não dever, não tem graça. Mas é que você deve pra banco, é aquela, quem morre por causa do papel é árvore, né? Não dá nada. Exatamente. Agora, dever pra pessoa é que é ruim. É, meu irmão. Fabiano César Rocha. Fabiano César Rocha. Guitarrista, cantor, compositor. Louco do especial. Que nem Louco de bueno. Irmãozão. 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 Fabiano nasceu em Campo Largo. Campo Largo, estado do Paraná. Região metropolitana de Curitiba, na capital ali. Vai dizer que começou também na igreja. Na verdade, Tocando. assim, ó. Não comecei na igreja, mas quase. É. Comecei com meu pai me ensinando. Ah, teu pai é músico. Foi o meu falecido pai, né? Então, o pai... Na época família, era muito... Na família só teu pai é músico. Na verdade, assim, já vou... É uma história meio que longa, mas Meio. daí você vai entender. A família do meu pai já era, né? Do lado da minha avó, daí meus tios... O sonho do meu pai, eles tinham uma dupla. Ó, Com tinha meu dupla. tio. Era, né, o... Não, e Paraná é Outro- forte em dupla, né? E, Não, na nós é verdade, rico. assim, como o tempo foi meio imprevistos e na época tinha que trabalhar muito, não tinha tanta modernidade. Então, meu tio foi servir no exército e meu pai ficou ajudando na lavoura. Então, não sei se pararam. Mas Separou sempre a eles dupla. gostaram de Ah, mas música. era né? dupla. Não, eles tinham uma dupla que tocava no Aí aniversário. o e coisa, exército né? separaram. Separaram. Daí, isso veio o sonho da família, né? Do meu pai. E nisso, como eu era muito arteiro na época, eu era virar no saci, cara. E daí meu pai, pra me segurar em casa, tinha um violão lá. E aquele violão, toda vez eu olhava ele e pensava, cara, como é que é esse negócio? Como é que tocar? E, tipo, resumindo, meu pai um dia pegou e falou, tu quer aprender? Tá, então eu vou comprar quarto, eu vou ensinar. Ó. Daí começou a me ensinar. E fui pegando gosto. Daí pegava, na época nossa, tinha uns livrinhos, né? Uhum, de cifra. De coisa, né? Então eu ficava vendo. Só que eu não entendia, porque Não, a e letra, vinha, a maioria né? tudo errado também, né? Porque na verdade hoje pra nós, assim, as notas, né, musical é C, D, E, F, A, C, B, né? E lá na época o meu pai ensinava Dó, Ré. É. E então meu pai não Falava tinha primeira, tanto, segunda, terceira. então não tinha Não tanto pra fazer conhecimento dessa parte, Sim. né? Então foi aprendendo. Daí, em questão de um dia minha mãe, que a minha irmã participava do grupo de jovens da igreja, da comunidade, e um dia eu com aquele violão lá, e minha mãe, assim, o Giovanni, foi um dos propulsores que me deu um incentivo na música. Giovanni? Giovanni. O Giovanni, a minha mãe chamou ele, Giovanni, não quer pegar esse guri aí, não quer levar pra Que igreja? idade tinha? Eu tava com 7 anos de idade. E daí o Giovanni, não, traga aqui que eu vou ensinar ele. E comecei a pegar gosto. Tocar na igreja. Aí foi pra igreja. E minha irmã ficava louca. Tá levando esse chato. Chato. Eu falava, cala a boca. E, né? Então, briga de irmãos, né? Mas fui aprendendo. E a Fui tua pegando irmã gosto. canta também? Não, só da família ficou meu pai. Daí minha mãe pegou gosto também, canta. Daí o meu falecido irmão. E a tua mãe é viva? Minha mãe é viva. E daí peguei gosto pela música. E nisso o Giovanni tinha na época um grupo chamado Os Bichos do Paraná, Nossa, que mãe, tocava baile. que grongueiro. E daí Só nessa... tocava bugio, então. Quase. Um tio meu lá do Paraná, ele é chamado de Oladir, o Paranaense bicho do Paraná. também, A o família do meu pai Fabiano. é toda... Da onde que é? Paranaense, É tudo o de Marcos Francisco Lara Beltrão, também é do Paraná. Dois vizinhos, Ah, então ali Vitorino, lá, Marcos tudo lá ali do no Paraná sul, também. né? tudo ladinho, sudoeste ali. Viu que nós somos paranenses, somos Nós, gente boa, lá né? nós domina. Gente A boa. maioria aqui não pode Gente ser o boa. contrário.
E nessa pegada assim, começava a ir nos ensaios. Sempre fui metido, cara. Sempre fui enfião, assim, sabe? Então, meu gosto na época, eu tinha vontade de tocar bateria. Olha aí. Ah, todo mundo começa na bateria, Todo mundo cara. começa na Tocar bateria. no som, né, cara? Então, na época, era o Lelo. O Lelo que tocava bateria. Peraí. Lelo não é aquele que pegou... Não. Não, já ficou brabo. Daí- Não. Tocou num assunto Já delicado. acabou o mangaço. Na época, assim, era o Lelo tocava bateria, o Gerson tocava guitarra, o Giovanni contrabaixo, o Gaita eu não lembro, que foram vários que tinham lá, né? É que nem nós aqui, trabalho, não pode, vai outro. Sim. E quem cantava era o João Maria. Então os ensaios eram na casa do João Maria. Então eu pegava, fugia e ia lá ver ensaiar. E um dia, um episódio foi engraçado, que daí o Gerson, eles acabaram discutindo lá. E eu já tocava Sempre dá uma guitarra. treta, né? E o Gerson falou assim, cara, eu vou dar Sempre guitarra tem, pro guri, o guri vai tocar. Ixi. O guri vai tocar. Moleque, cara, era metido. Com 7, 8 anos, A não ia tocar vontade nada. louca. pra Mas tocar. enfim, foi um dos espelhos da música, né? E fui vindo. E acabei que a minha família era muito de baile. E comecei a pegar gosto pelo baile. Minha mãe e meu pai iam no baile, deixava eu, minha irmã e meu irmão dormindo no carro. Lá no bailão? No baile. Levava, não, nós vamos no baile, vocês vão ficar. Não tinha como ficar com ninguém. É, né? Levava no carro, Deixar ficava em no casa, carro. né? Isso que Ele eu digo, levava as crianças de levava antigamente bolacha, era- levava era as coisas e bagual. Olha ficava só, no levava mistura. tudo. Sim, tinha vez que, cara, eu era muito chato, eu era muito chorão. E tu não abria e ia lá no bailão? Não tinha, né? O pai falava, não sai daqui, fica aqui, Ah. todo mundo vai ficar aqui. É, porque na Então época nós não ficava- falava duas vezes, Né? assim, né? Não era muito assim dele. Fica aqui. Não era muito Era. democrático o negócio, Não né? precisava nem trancar a porta. Daí, assim, o que me recordo bastante disso, né? Desses episódios, assim, de família, foi quando no sábado, meu pai tinha uma gaita. Ei, E se já vou pulando a parte, senão nós vamos ficar até, Sim. que nem os podcasts, de 5 horas, 6 horas. E já vou pulando, no final de semana, meu pai fazia uma caipira. Ó, Pegava a gaita, Uma caipa. colocava o disco, ou toca-fita na época, e começava a tocar aí. Nós pegava, meu irmão pegava a colher, ei. tocava e eu tocava violão. Então era a alegria nossa, era isso daí. E teu pai pegava a gaita? Meu pai É, arranhava a gaita. gaita. Não Arranhava. tocava, mas só pra brincar. E nisso era diversão nossa. Entreter a família. E nisso, no passar dos anos, foi indo por causa daí comecei a gostar de bailão. A família sempre gostou e comecei a ser enfiado. Credo. E daí, vamos pular já a parte lá que vamos chegar já na trajetória minha. Cheguei na escola, na Já 8ª com- série. Isso eu já estava Uns 15, 16. com quase 17, 15, entre 15, 16 e 17. Na escola, tinha aquelas festival na escola, né? Que faziam, lembro né? dessa aí. Cada turma tinha Cara um que boa. ia cantar, ou tocar, ou dançar, alguma coisa. E nisso tinha um cara chamado Jorge Garré. Que era É? sanfoneiro, Jorginho Garré. Entendi que era da ré. Não, Jorge Garré. Família Garré. São... O Vini já pensa... Que maldosinho, já né? pensa besteira. Né? Só que nós se conhecemos numa uma brincadeira, né? A gente fala brincadeira, mas eu conheci porque uma menina que ele namorava gostava de mim. E eu meio que, na época, tomei a namoradeira. Ô, Olha, toma ali. Só que daí, Polêmica. resumindo, daí acabamos se achando. Que eu tocava violão, ele tocava gaita. Meu irmão e cantava. tu pegou a mulher dele? A namorada, a namoradinha, na época, né? a namoradinha, sim. Bah. Mas é coisa de escola, né? Não, Aquilo era... Nós não éramos dói, mais- né? Não dói, não. porque não foi tu. E daí, resumindo, a professora Ele falou, disse que não dá, tu né? toca violão, e Dá eu levava nada. o violão na escola. Ah, pra levar tocar o na violão sala. pra escola. Ah, Tipo mas assim, daí o por isso que... professor meu de Por matemática... isso, Profia o que, negócio. por isso que veio na couve. É, vou tocar violão e traz violão. E nisso, a professora falou, por que você não... tem um guri na sala lá que toca gaita, mas eu não sabia que era o E Bendito. era o dito. Falei, vamos falar com ele, daí a gente monta um negócio e a gente faz. Cara, quando eu fui ver, era o praça. Eu não vou com ele, eu falei, eu também não vou. E foi a professora, para os dois. Daí, resumindo, acho que a guria, na época, assim, já tava com outro. Meu, é ligeira. Não, na época da escola, né, filho? Daí o outro foi ver a Merda era o gato, batera. né? Daí montamos a banda. Já pensou? Quem Foi menos ver o outro anda, que ela voa. tá. O que ela tá agora é batera. Vamos montar uma banda. Ela só pegava... Ela que formou a banda, então. Ela, tudo foi ela, né? E nisso, depois a gente, né, começou a ficar amigo e tocar nos eventos na escola. Nisso, a família dele tinha um CTG. Participava- Desse menino. Desse menino, tinha participado de CTG. Né, eles Aí tinham já fez a ponte. já fizemos uma ponte. Era CTG Pago Santo, do seu Jorge Garré, a dona Iria. Então, daí as irmãs dele declamavam, e ele tocava gaita. E a gente começou a pegar preço, entender como é que funcionava
a tradição gaúcha. A gente só tinha na questão assim, ó, olhar um Só baile, curtia a música, música né? e tal, música em casa, né? E a gente começou a entender participar da mais, tradição. tanto que eu fui participar da parte de Tocar pra canção. invernada. Ah, Não, canção. de canção. Comecei a participar. Rapaz, Aí é campeão. não, daí tremia da ponta dos dedos até, e daí na Milonga época lá, passa mau tempo. isso daí, né, isso existia, mas na nossa época, a música que eu cantei Ah. se chama Pago Dileto. Ah, Ela depois- parto por longos caminhos, meu pai, minha mãe, atenção, atendo a esse pedido dos filhos do teu coração, dos Monarca. Nossa. E nós era muito fã dos Monarca, a família em si deles. E eu comecei a entender quem eram os Monarca escutando o vinil, né? Aí E eles tinha o cheiro de tinham- galpão. já, Eles já te tinham. apresentaram esse É, lance. então eles tinham a parte de vinil dos Monarca, que o cheiro de galpão, Sim. né? Essa E a é gente maneira. tinha o temporal, então já Mas vinha aí assim. já temporal mal, ali, né? mal de músicos, homem, também, Resumindo, né? Só uma da boa. participei a primeira vez dessa, lá em Contendo, me lembro. Fiquei lá em Contendo. segundo lugar. Cara, Troféu. mas o medo. Mas eu até hoje assim, eu sou meio envergonhado nas coisas. Mas de novo. Tu viu que ele não para, né? E nisso o meu irmão também vinha junto comigo e acabamos montando uma banda chamada Os DK. Imagina. Toma, Lê. Nome Aí veio meu pra irmão, tem o Alex e tal, só que na época eu não tocava, eu tocava contrabaixo. agora. Ai, ai, ai. Tu era baixista. Acho que até comentei contigo Foi. no off ali. E nisso o guri gostava de tocar baixo. E ele tocava guitarra. Daí foi um dia Olha que só. o Jorge falou assim, cara, por que vocês não trocam? Eu acho que tu vai mais bem na guitarra e ele vai mais bem no contrabaixo. Que gosta, né? Daí montamos e fomos a um longo tempo. E nisso começou os rodeios, os bailes. Comecei a frequentar mais Sim. baile, comecei a conhecer as bandas. Tanto que quando apresentamos a banda Os DK, foi no Clube Asa Branca, em São José dos Pinhais, com, olha a responsabilidade, já de pequeno, com os Monarca, os Nativos. Nossa. E na né? época, o Chiquito era Chiquito e os Veteranos. Ei, Não era Então, bordoneio ainda. não era Bordoneio ainda. Então, tipo assim, um monte de moleque em cima de um palco O nome da cantando banda era? Os DK. Era Os Os DK. Mesmo, a letra D e a letra K. ei, Zé. Mas fazendo ilusão os de cá, né? Daí tu não fala assim, vocês são os DK e os de lá. Era sempre a piada essa, né? Piadinha pronta, né? Os o DK e os de lá. trocadilhozinho. Daí, e nisso vem você começar a conhecer, começar a estudar, E aí já metendo guita. E comecei a tocar, né? Daí já tocava guitarra. Mas aí tem um longo tempo. Fabiano, era quantas horas de baile? Na época É. eu já cheguei a tocar 6 horas. Eu ia falar, na época era no mínimo 6 horas, né? 6 horas, depois então 5, vai, eu Eu depois comecei 4. era 5 horas, 5 horas e meia, dependendo do patrão. Na verdade, 6 horas assim, era mais, tipo assim, um bailão de comunidade. De Eu tocava muito baile de chopp quando eu era gurizão, assim, que comecei a tocar. A região da Lé é forte, né? 6 horas de baile de chopp. Meu Nossa. Deus do céu, a lemoada, velho, secava. Cara, se acabasse o chopp, eles lambiam até o chão que tinha caído do chopp. Não, mas ali Não naquela tinha região ali tempo como é que é? Sudoeste do Paraná, né? ali, Forte, né? Meu Deus do céu, o povo gostava de festa. Daí, E o povo vai gostar. E daí, a partir dali, daí que eu toquei nas bandas ali da região. Né? Surungo, Tchê Surungo. Na Tchê época. Surungo. Tchê Surungo, toquei. Tinha um Tchê Surungo aqui. Mas lá em Campo Largo tinha o Tchê Sim. Surungo aqui. Daí, tipo assim, começamos a... Como a gente... Cara, voltando um pouquinho, os decanas já no veraneio, cara. Eu me lembro. lembro. Daí adquirimos som, aquelas W-Horn. Meu Deus, Janine. cara. Eu me lembro que eu tinha um cubo, eles compraram um cubo da Stunner, que era um cabeçote e 4 falantes. Nossa. Era Imagina, pesado e que era Deus por baixo livre pra guitarra levar, igual. né, essas paradas assim. Ó, Então, tipo assim, na época não tinha esse negócio de luz. Quem tinha negócio de luz eram os nativos na época que vinham. Sim. Com aquela... As Aqueles lâmpadas coisas- da Parva, coisas aquelas box, que aquelas coisas. sapecavam o peão. Daí, nisso, cara, caiu um par, né? e nós tocava o baile. Nós ia, antes de ir pro baile, nós carregava o equipamento num caminhão caçamba, que o seu Jorge tinha o E pessoal ia na da campeira veraneio. que trabalhava, e nós colocava tudo na caçamba. Chegava lá, montava, tocava o baile, desmontava, colocava na caçamba e chegava na casa e levava. E a casa era assim, ó, era aqui, então se entrar no portão, o som ficava lá embaixo. Então nós tínhamos que levar até lá embaixo. Nossa, mãe do céu. Eu Então- passei essa aí também. É? E foi uma época boa, cara, assim, sabe? E a De- gurizada hoje em dia é uma coisa muito louca assim, né? A gurizada hoje em dia
É 2 horinhas de tocada, né? A maioria dos lugares ainda é 2 horinhas, assim, tem mais do que uma atração. É lá de vez em quando 4 horas. Mas eu cheguei a pegar o tempo que o peão tinha que carregar, paletear a caixa, tu tinha a roupa de carregar, o som. Aí dava aquela passadinha no som, ia jantar, daí se pilchava, né? Voltava, tomava um banhão, botava a roupa Quando boa. tomava, né? Depois do baile ficava ali, cara, se amarrando, porque daí as meninadas estavam meio pela frente, ficava com vergonha de ir lá trocar a roupa e botar a roupa de desmontar e carregar. Ficava ali matando um tempo, né? Aí veio que o povo saía, ela, daí vinha, você botava. Cara, cansei assim de chegar 10 horas da manhã em casa, morto de cansado, ter que ainda tirar todo o som do caminhão, assim, Meu botar lá Deus dentro. do céu. Sim, E foi. daí tinha que estar ali às 4 da tarde de novo, já pra pegar o som de volta, botar no caminhão e tocar no outro dia de novo. Bárbaro. E outro- O som era, o caminhão esse da banda que eu tocava, era alugado o caminhão. Não dava pra deixar as paradas no caminhão. Tinha que E- chegar e tirar. E eu vou te contar, quem tinha ônibus na época, né, era luxo. É, não. Dava pra contar nos dedos quem tinha ônibus. É, né? Era, os Monarca tinham os Nativos, os Garotos de Ouro, o Chiquito, os Serranos. Você contava nos dedos quem Sim. tinha. Né, que você via minuano, Sim, né? Então, só- tipo assim, o Três pessoal que já Cirus, né, tava. Felipe Grande. E não tinha toda essa. O sonho nosso era o ônibus. Ah, não, toda a banda Só sonha que era passou- pegar ônibus. Só que passou tempo, daí foi pro Tessurungo, do Tessurungo fui pro Balanço Campeiro. Cheguei a parte que vai, tipo assim, onde o pessoal gosta do meu jeito de tocar, foi aonde eu fui no Bailanta, grupo Bailanta na época. Que tinha o sobrinho do Joel Paes, o Fão, né? Chama ele de Fão. O Fernandão, que era gaita. O Godinho, cantor. E o baixista era o Marquinho Ferreira, que era do Tole Novo, o Marquinho. O Marquinhos. Mas o Marquinhos me odiava, cara. Ele vai entender. Ele me odiava. E daí, isso, pra resumir bem assim, a base de vaneira que hoje eu faço, eu pego, dedico a ele, porque foi ele que me disse, se você quer tocar baile e você quer ser músico de verdade, você vai aprender essa base aqui. E eu vim de Maringá até Curitiba, fazendo a base dentro do ônibus. Que eu falei assim E comigo aprendeu. meu. Eu falei assim, ó. Você um dia você vai ver que eu vou ser um cara bem consagrado. E botei na minha cabeça. E ele, tipo assim, foi um cara que não tô falando mal dele. Foi um cara que é um baita músico, né? Sim, O Marquinhos é incontestável falar dele, né? O conhecimento que esse cara tem é impressionante. E ele, na época, eu, bem moleque, pra não falar outra coisa, louco de chato, né? Ele me botou no lugar. Sim. Tipo assim, cara, tu quer ser E alguma mexeu coisa? com o teu brilho, né? Quer ser alguma coisa, você vai fazer aqui. Se não, para, você não tem Sim. capacidade Não nenhuma. larga. Sim, Então larga sim, a mão. E eu botei na minha cabeça. Não, eu vou seguir. É o sonho do meu pai e eu vou fazer. Ô, Fabiano, então falando em base, falando em tocar, vamos fazer a música de trabalho da tua banda? O nome Boa. da banda Vamos é fazer? Grupo Nova Paixão. Grupo Nova Paixão. Vamos fazer. Ainda dá tempo de vestir sua roupa. Não vai ser uma pessoa que vai te fazer esquecer de outra. Não tira sua lingerie pra esse cara. Não tenta me esquecer, suando seu corpo na cama alugada. Se eu tô aí dentro do seu coração, e nesse lugar que eu tô, ninguém me tira com a mão. Para tudo que cê tá fazendo agora, e para de remar contra a maré. Se quiser a nossa volta, minha saudade ainda tá de pé. Segura essa boca, segura essa mão, segura essa raiva, segura a emoção. Porque se você for até o fim, a gente não tem volta não. Para tudo que cê tá fazendo agora, e para de remar contra a maré. Se quiser a nossa volta, minha saudade ainda tá de pé. Segura essa boca, segura essa mão, segura essa raiva, segura a emoção. Porque se você for até o fim, a gente não tem volta não. Louco de bueno! Che, bagual. Essa é a música de trabalho. Essa é uma das Louca músicas de de bonita trabalho que essa nós moda. estamos mexendo aqui no estúdio, né?
Quase Louca finalizando. dele Quase nessa Daqui a moda. Eu pouco, tava aqui no daqui dia a que tava pouco, gravando voz. Ficou bagualíssima a moda. Não, e Vai meteu ficar de bonito. prima, né? Toma ali. Bonito. Eu sou suspeito de Impressão, falar né, sou pai? fã, Que eu né? tava ali mexendo no celular e quando ela começou a cantar. Violento, violento. Veio valendo. Ei, coisa boa, né, cara? Fabiano, a gente Música. tava onde? Eu estava ali no Marquinhos, no Bailanta. E no Bailanta eu voltei para Campo Largo, mexendo com as bandas e recebi uma proposta do grupo Sarandeio, em 2000. Tu tocou, Pra Cláudio. tocar. O Klaus. O Klaus foram 9 anos e Só meio. passou gente boa ali, né, Fabiano? Sim, sim. Mas, ali no Clóvis, ali, acho que a maioria dos músicos que estão em auge, já foram em auge, passou É? por ali, né? É, o Sarandê foi uma banda que revelou muita gente boa aí. Ah, E daí, em 2000, entramos lá. Xande. Xande, Walter Moraes, Pequeno, Ronaldo Caldas. Ronaldo, Dinei, É, cara, todo mundo passou ali. Sim, todo o pessoal, o Serginho, hoje das tem bandas que o lançou muita baixista, gente aí. Era muito forte a banda. E daí, em 2000, entrei no Sarandeio. Na época era o Gessé de gaita, o Clóvis, cantor, o Serginho de baixo, o Serginho que O Clóvis É. era canário na época. Não, o Clóvis, o outro Clóvis, Outro o Ambrósio. Clóvis O Ambrósio, daí o baixo lá Clóvis é o que Clóvis tá é agora gaita no no Paulinho. Paulinho Mocilin, Ó, o Serginho. bicho bagualado também. Daí o batera é o Zanella. É. Então, daí, nisso o Zanella recebeu uma proposta para tocar no Reponte na época. O Reponte já estava no auge, né? E nisso, falei, cara, vou levar meu irmão. E meu irmão tocava batera. Desde a época dos DK e tal, ele tocava nas bandas ali da região, Tissurungo ali, Balanço Campeiro, todo o pessoal ali. Trouxe meu irmão. Minha mãe, não, vamos, Ah, ele é vamos mais novo tocar. que tu. Era mais novo. E nisso ficamos ali entre 9 anos e meio. 9 anos? 9 anos e meio. Entramos em 2000 e saí em 2010, né, vamos contar um pouquinho da história. Daí gravamos um CD, aquela música É Covardia, participação do Chiquito Bornonê, na época Baita o Ronaldo, moda. meu irmão, cantou. Falecido, irmão cantou? o Ronas cantou. E saímos do Sarandeio pela fatalidade da perda do meu irmão, que morreu em 2008, né, decorrente de uma pneumonia. E nisso a gente era focado, né? Porque na época, tipo assim, era ele, meu irmão, eu, o Clóvis Ambrósio, o Fred, o Clenir, o Serginho, o Alex. Então a gente tinha essa irmandade. E eu conto pra todo mundo, a gente não tocava pela grana. A gente tocava porque nós se gostava. Na época eu saí, cara, pra você ter uma ideia, eu saí do Sarandeio ganhando R$750 Toma. em 2010. Então, tipo assim, claro que o dinheiro era necessário pra gente na época, né? Sim. Mas só que a primeiro lugar, vontade de tocar junto e, cara, era assim, ó, era todo mundo quiser, depois ali o pessoal que tá, né, assistindo a gente ali, os músicos que conheceu, sei lá, na época, muitos comentam que muitas bandas grandes na época tinham medo de tocar. Porque nós éramos, imagine, quantos anos entrosado. É, Sim. porra. E assim, a alegria que a gente teve, de muito mais aprendizado, foi quando a gente começou a viajar junto com o Grupo Tradição. Em 2006, se não me engano. 2006, quando o Tradição veio pra cá. Então o Clóvis tinha aquela negócio. O Clóvis sempre teve som bom. Sempre foi uma potência de som ali, né? Sempre equipamento bom, então tudo que vinha de novo ele comprava. Então o Diomar, na época, que era empresário do Tradição, né? O Tradição para, né, o Michel, o Carlos, o Gerson, o Pecóis, o Arapiraca, o Anderson. Então nessa época a gente viajou por quase, cara, se eu posso estar inventando história, um ano e meio por aí, tocando Abrindo junto. show de tradição. Abrindo show. Que daí o Klaus montava o som e nós tocava o Fazia começo casada, e fazia aquela... Então a gente teve muita referência musical do Tradição. Já foi na fonte, né? Tanto que as bases, né, eu aprendi muita coisa com o Wagner Pecóis, né, aquela base... A gente, os piados até brincam até hoje, assim, a base pantaneira, mas é verdade, Sim. porque é uma base fechada, uma base, né, percussiva. Uhum. Tanto que pode até perguntar ali pro Alex Borges, que é um percussionista, tanto que uma levada de base que eu criei junto com ele. Naquela levada do timbal. Pum, pacá, tum, tacá, pum, que tinha aquela levada, né? Aham. Então eu tentei daquilo transpor pra guitarra, Sim. pra levada. Então eu uso às vezes. Esse daí Que ficou, né? Foi bem legal. E os guri também, o Alex, né? Você conhece o Alex Borges, né? Sim. Percussionista. Então o Alex, através dali também, com o Arapiraca incentivou muito ele. Foi um cara que nossa, evoluiu, né?
muito assim nessa parte. E meu irmão veio na época. Tanto que o meu irmão foi cogitado de ir para Tradição na época. Né? O problema de saúde do Anderson Nogueira. E o meu irmão foi cogitado. E, né, então, assim, se foi muita coisa que a gente aprendeu na vida musical. Né? Caminhos, tal. Do Sarandê foi pro Tio Campeiro. Fiquei ali um ano e pouquinho. Também tocou muito lá no Ska na época, eu gostava demais de ver a O banda. dia que é nosso. Daí do Tia Campeiro gravamos a música. Eu compus uma música lá que o Tradição participou junto com os guri lá. Entre nós, assim, a gente escreveu. E a partir daí comecei a pegar gosto. Eu tinha já gravado no CD do Sarandê um chamamé. Agora eu não lembro o nome. É muita coisa, muita informação pra cabeça. E nisso, Tia Campeiro a gente gravou, saiu do Tia Campeiro e fui pro Bamba Querer. Tu tocou no Bamba Querer. Do Fábio lá, o Fábio Baldan. Na época também a gente gravou CD, a gente também teve bastante conhecimento, né? Tocando com grandes bandas, Tigarotos na época, né? Então, assim, cara, eu agradeço a cada dia, cada banda que eu passei por privilégio de ter viajado, de ter tido a oportunidade de conhecimento. Do Bamba Querer, o que eu fiz? Deixa eu lembrar. Do Bamba Querer, eu fui para os 4 Gaudérios. Fui para os 4 Gaudérios. Dos 4 Gaudérios, se não me engano, passei ali no tempo do Márcio Correia. Márcio Correia, Ricardinho, Jeff, Botega. Daí entrou o Lucas Rodrigues, Vermelho. Tocar assim, muita banda, né? Sim. Tanto que o povo me pega e me tira sarro, né? Desse meu Deus, tocou em tanta banda. Sim, e agradeço todo dia de ter passado por cada um e ter aprendido. Né? Para chegar onde cheguei. Tem muito disso, né? O pessoal às vezes leva como uma forma ruim, dizendo, mas tu já passou por vários lugares, meio que dando a entender que tu fica saindo das bandas. Mas cara, tu tem uma trajetória em todo lugar que tu tá, então às vezes chegou ao fim aquele ciclo ali, porque aparece uma oportunidade melhor para ti, às vezes não financeira, mas Sim. Uma oportunidade às vezes de viver outras experiências, né, com outra Vitrines, banda, né? alguma coisa que vá te agregar, alguma coisa que tu ainda não tem. E o importante é o cara sair com as portas abertas em todo lugar que o cara passa, né? Tudo. Louco de bueno! E agora, Fabiano Rocha, o teu ídolo agora, nós queremos saber qual é o teu ídolo que te incentivou na... Incentivou? Tirando meu pai. Tirando Deus pai. Né? Foi um dos que me ensinou, botou eu nesse ramo. Tem uma pessoa que eu tenho o maior carinho no mundo, assim, pela questão de num palco aonde né, eu acho que não sei se vocês chegaram a conhecer o Clube Asa Branca na época em São José dos Pinhais, lá no Paraná. Eram as maiores casas de show que tinha, né, de bailes. Então era quem pisasse naquele palco, que nem muitos diziam, né? Pisou no palco da Asa Branca, tá abençoado. Vai para frente. É conjunto grande. E nós na época os DK, a gente, como eu relatei para vocês ali antes, a gente tocou com os Monarcas. E a primeira pessoa que me deu o maior incentivo foi seu João Agenir dos Santos. Seu João dos Santos dos Monarcas. Então eu tenho o maior carinho e respeito para aquele homem que vocês não têm noção. O sorriso dele foi que me incentivou. Eu me lembro até hoje, ele falou assim, vai gurizinho, fica à vontade. Fica à vontade. Magoalado, né? Entendeu? Então, assim, acho que é um ídolo que eu tenho. Fora, né, o Sandro, Amaro, Alex, né, inspirações, né? Mas ídolo mesmo, assim, esse é o João Agenir dos Santos, que foi o que abriu o sorriso e falou para subir no palco e seguir o meu caminho. Entre outros, né, cara? Você tem, né? Você tenta a Legião, você tenta as coisas. E daí nós paramos aonde mesmo? No Portal, né? Portal. Acho que foi no Portal, não? Do Portal pro 4 Gaudérios, não sei. Se eu não me engano, não. Foi. Foi, então, No Portal ali, quando a gente começou o Portal já vinha, né? Na época o Marcinho, falecido Marcinho, o tio Márcio, o André, né? O Kiko. Todo o pessoal ali, né? O Serginho e o... Esqueci o outro irmão dele lá. Me perdoe. É muito nome. Essa banda aí, na época ali, tocou muito lá no Scala ali. Vi muitos bailes deles ali. Eu não conhecia a banda, não vinha muito pra cá na época. Aí eu conheci essa formação de barbaridade. E daí o Portal acho que parou, né? Deu aquela parada, deu uma parada.
E nisso eu tava no sarandeio e o Jô com o Ismael vieram atrás de mim pra tocar, com o intermédio do Valderi. E daí, nisso, fui um dos primeiros que eles vieram atrás e eles comentaram sobre o Cristiano, que eu tinha conhecido o Cristiano Ferreira no tempo dos Quatro Galeras, né? E falei, cara, se for atrás dele, tem um cara que tem comprometimento, um cara que é compositor, que vai vir e vai fazer acontecer a banda. E eles foram ali atrás. Daí, na época, foi eu, o Cristiano, o Filipinho, o tio Márcio, o Ezequiel e o guri que toca bateria, esqueci o nome dele. Ah, meu Deus, pra mim, o nome é o... Eu também. Eu esqueci. É ali de Lages ali. Sabe que eu te amo, Pia? Eu esqueci teu nome. Daí, só que ele tinha um problema no joelho. Então ele não tava conseguindo Joelho? tocar. E nisso daí entrou toda aquela tropa daí. Daí entrou o Joãozinho Maciel, daí continuou o Márcio, daí entrou o Johnny Martins, tocar gaita. O Johnny, daí entrou o Lucas e o Felipe Mosquen, Zeca, daí foi aquela formação ali do DVD. Uhum. Mas através disso, o Cristiano, no começo, gravamos o CD. E o Cristiano vinha atrás assim, cara, música romântica. Tem uma? Falei, tenho. Só que tem que dar uma escutada, se você puder dar uma melhorada aí. Ele melhorou, trocou algumas palavras, deu sentido à música, né? O que ela ia transmitir. E dá pra tocar um pedaço. Vamos Não? meter. Deve? Tocar aqui. Peixaria. E nessa música assim até hoje, né? O pessoal sempre Até pede. o Tom veio, falou em música, ele vem. Ó. O pessoal pede, né? Que o nome da música se chama, se vocês procurarem lá, todo mundo conhece, Dá Uma Chance. Gravar no CD do Portal e também tá gravando no DVD do Portal Gaúcho. Que na verdade quem cantou as músicas, eu não cantei ela. Não? Né? Quem cantou no CD foi o Márcio Coelho, que é o do Campo Afora. E quem gravou no DVD foi o Zeca Knirsch, que hoje tá no Arrasta Fora. Daí com a participação do Sorriso Lindo, acho que é. Oh, desculpa, Vini. Você quer me matar, cara? Vambora, não tem problema. Mais ou menos assim. Sei que não age direito, só queria provar o meu amor, que eu sinto tanto por você. Jurou que não quis, mentire com seus sonhos acabar. Sei que eu fui o culpado e não adianta me lamentar. Se eu pudesse voltar no tempo outra vez, faria tudo pra não te ver chorar. Agora eu sei que fiz tudo errado, só quando se pede que vamos dar valor. Não é com mentiras nem falsas promessas que eu conseguiria provar meu amor. Me dá mais uma chance. Louco de bueno! Essa foi uma das músicas que eu compus. E tem outras. Cara, se for, nós vamos ficar até 8 horas da manhã. E nisso veio o DVD, os outros CDs, né? Daí veio o DVD no Portal. Aí o bicho pegou, né, cara? Aí o pau atorou. Aí deu treta. Resumindo Eu assim, ó. assisti 2 milhões de vezes já. Metade, uns 30% daquelas visualizações que tem Leninha. Assisti, cara, na pandemia, eu tomava uns tragos fortes de vinho em casa e deu o DVD. Toma-lhe. Cara, daí, graças a Deus, assim, eu gravei no primeiro CD, acho que foi no primeiro ou segundo. Gravei a Veterinário Peão. Daí gravei Apenas Adeus. O Nova Paixão. Daí o Nova Paixão, daí eu vou contar a história. Porque que é o nome do projeto. Daí foi uma das músicas também que foi composição minha do Cristiano Ferreira. Né? Depois eu vou cantar um pedacinho. E daí nisso veio o tal do DVD, meu gato. Toma-lhe. Aí o bicho pegou. O cara falou praticamente assim, se os guris não puder ajudar aí, os guris que estão assistindo aí, eu acho que foi uns 3, 4 meses de ensaio. Nossa, mãe. Foi ensaio, folgava na Quantas segunda. modas? Ai, foi, Muito Ficou concorrido. bem produzido. cara, um foi negócio muito... bem. Foi pega muitas músicas do CD e algumas antigas, né? O Trancão de Baile, o Tranco Velho Fandangueiro. Daí Uma das antigas deles que regravaram aquela que eu lembro que o
Não lembro como Hoje é o nome que eu do vou me gurizão. atracando no O bailecito. A outra, meu coração não é ioiô, pra Essa você aí ficou de jogar fora. pá. Você ficou de fora do DVD. Mas Isso foi no primeiro DVD que o Portal gravou. tá, o primeiro. Foi o primeiro. Ah, eu achei que gravaram. era do segundo agora. Deu- Vai, gravar essa música, eu gostava muito dessa moda aí. Daí, vou Olha, resumindo eu tô assim, dando ó. uma de velho louco aqui, tô dando uma de velho louco misturando as novelas. Meu avô matava de uma novela, o cara aparecia na outra. Não, mas isso aí morreu, pô, eu vi. Tô tentando me enganar. Morreu isso aí? É bem eu isso. vi. E nisso no DVD no Portal começou toda essa... Porque eu falo assim, o pessoal que vai gravar um DVD, tipo assim, o pessoal que olha, nossa, é legal um DVD, que bonito. Mas Cara, acho que é só glamour, a gente né? que sabe como é, muito trabalho de trabalho, estúdio, né? é muito trabalho, cara. É muito trabalho. Então houve muito choque de egos. Então assim, ó, resumindo, eu Muita vou estrela falar pra pouco céu. uma coisa que eu vou falar. Polêmica. Dentro daquele DVD, tava todo mundo sem se falar, Nossa, mãe do céu. entendeu? Tava todo mundo assim, Sim. meio que... Já tava assim no limite, o extremo, né? Tinha ensaio, cara. Ensaio quase toda... Era quase toda... Folgava tocava- segunda-feira, Tocava e ia pra É. ensaio. folgava segunda, na terça já caía pro ensaio, quarta ensaiava, quinta já tinha que tocar, sexta tocava, domingo tocava, sábado tocava, domingo Nossa. tocava, segunda folgava, terça ensaio, e era ensaio todo dia. E a gente Maratona. fazia o repertório do DVD no baile. Então, Melhor Claro. jeito, né? Melhor jeito. de É, deixar melhor o negócio jeito. redondinho. claro que foi muito cansativo, foi muito estressante, foi muita discussão, foi muita briga. Quem ia produzir foi tirado de lado, e botaram outro. E, assim, Mudou de daí- produtor no meio. sim, foi ordens, né, superiores, né? Superiores. Então a gente só obedecia. Porra de superior. Só uma E tapeada aqui e vambora. E eu, cara, sempre fui um cara de boa. Eu não gosto e não suporto confusão. Sim. Então, tipo assim, eu fiquei no meio deles. Eu convivia com um lado e convivia com o outro. Só que nunca, tipo assim, aquele lado falou de vocês, aquele lado não, eu sempre fiquei neutro. Falei, cara, eu não vou. Fazer Sabe? o meu e deu. E daí nisso, um pouco daí já veio também, assim, uns meses antes, meu pai tinha falecido também, sabe? Então já tá chateado. já tava meio que chateado, tava meio perdidão, assim, que daí você se perde a tua base, né? Você perde o que te fez chegar onde É chegou. um baque, né? Dá um baque. Então, assim, pra mim tava tudo lindo. Pra mim tava tudo certo. Queria mais era acabar. E daí, resumindo, gravamos DVD, foi esse sucesso, né? Graças a Deus aí, por mais que tenha acontecido, se bastidores acontece, né? Mas tá aí o trabalho pra todo mundo ver, né? Não sei quantos milhões já de visualização algumas músicas muito. tem. Ficou paulado. E depois disso, no Portal, eu voltei pros Quatro Gaudérios. Gravamos uma música até bonita, Quilômetros de Saudade eu gravei ela, que fala do dia a dia do músico, né? Que ela é assim, como todos dizem, eu não trabalho, eu não tenho horário, tenho cabeça de artista. Então fui através do Paulinho Pesac que eu consegui essa música e pretendo regravar ela e fazer o clipe dela, Massa. né? Pra contar um pouco da história. Daí de lá dos Quatro Gaudérios a gente gravou um CD com todo o pessoal lá, e voltei pro Portal, se não me engano. Daí tretas e coisas já não era a mesma coisa, sabe? Então, um cidadão entrou e o santo não bateu e enfim, né? Não precisamos citar nomes aqui. Não E daí vamos dar nome aos aconteceu bois. da parte de um dia A vontadinha de falar, né? o Marlon mandou mensagem pra mim. O Marlon Moraes do Talagaço. Com o Edson Melo ia sair. E que eles tinham cogitado meu nome de entrar no Talagaço. Cara, fiquei super feliz, né? Falou, pô, Talagaço, cara. Né? Quem que não quer entrar no Talagaço? Paulada, né? Né? Organização, estrutura, né? Administração. A gente Pra vive mim, querendo isso, né? Eu até comentei com o Dalton um dia, né? Eu falei assim, cara, se todo músico que hoje passasse uma semana no Talagaço pra ver como que é lá dentro, cara, sabe? Administração, organização, como é que os músicos trabalham, como é que eles são focados, como é que eles são comprometidos, assim, sabe, cara? Se fosse todo mundo passasse, o Talagaço deveria não ser uma banda, seria ser uma escola Sim. para ensinar todo mundo como é que se funciona, sabe? E daí nisso eu já tava, cara, pô, se vir o Talagaço, beleza. E nisso eu já tava de malas prontas já de Ah, é? sair de lá, sabe? Já Que tá não queria querendo mais, sair. sabe, cara? Aqui não é meu lugar, não tô feliz, não tô contente.
né, agradeço o Jô internamente, né? O Jô, o Ismael, né? Por oportunidade. Sim. Eu não cheguei, não tô falando mal deles, né? Não, Mas é um acaso que Projetos, aconteceu né? São projetos, no Novos horizontes. pessoas, né? Não foi nem questão administrativa, nem nada. Foi pessoas. E nisso surgiu essa oportunidade. Só que daí um dia fui tocar, eu tava esperançoso. E o Marlon falou pra mim, cara, vamos falar com o Sheba. E logo em seguida a gente conversa pra acertar os detalhes. A gente tá muito interessado, acho que é você ou guitarra. Falei, cara, fechou. E nisso na esperançoso. E nisso o Bebezão, baixista na época do Portal, falou, cara, sabe quem que é o guitarrista do Talagaço? E eu gelei. Eu não tinha falado nada pra ninguém. Na minha cabeça, o Mário já espalhou pra Deus todo mundo. Sim. Falei, agora ferrou. Mas, beleza. Cara, nisso o Bebezão, ó, tá aqui, ó. Marlon Borba. Ó. Opa, como assim? Opa, como assim? Daí eu fui ver, cara, fiquei chateado assim, de antemão, mas falei, cara, mas o Marlon já participou, então o Marlon já tinha bagagem lá dentro, já sabe como funciona, né? Então, beleza, vida que segue, vamos embora. E nisso, na semana que aconteceu, o Celina ia tocar com o Paulinho Mocelin no Democrata em Ponta Grossa. E eu me lembro até hoje que houve uma discussão dentro do portal. E eu desci lá embaixo, falei, cara, eu não quero nem ficar aí dentro mais. E nisso desceu o Valderi no ônibus do Paulinho. O Valderi, ô Fabianinho, bom? Falei, bom, cara, bom, como é que tá aí? Eu falei, cara, não tô bem aqui. Como é que tá? Não Não tô bem. Não tô legal, não tô... Cara, foi verdade, falei isso pra ele na cara. Ele falou, então pera aí que nós vamos dar um jeito. Sabe que o Marlinho tá saindo aqui? Eu falei, não, sei, tô sabendo. Ele falou, então pera aí que eu vou falar com o Paulinho e uma dessa nós encaixamos você aí. Já se agarramos. Beleza. Opa, já voltou, já brilhou de novo uma luz no fim do uma túnel. luz no fim do túnel. Falou, opa, então já vamos, se Deus quiser vai dar certo. E botei na mão de Deus, sempre, minha vida inteira. Me guie, tá em tuas mãos. E fui tocar no Democrata. E nisso o Paulinho, eu diz os piá, que o Paulinho não era de ir no baile ficar vendo. E nisso, meia hora antes, o Paulinho ficou num canto e ficou assistindo tocar. E eu me lembro muito bem que ele veio assim, ô Rocha, velho, ô Fabiano, vamos conversar e é você que eu quero. Falei, beleza. O bicho é louco, deixou. Daí nisso, na quinta-feira, o Valdeir falou pra mim, isso era foi no domingo, o Valdeir, quinta-feira nós vamos na tua casa. Falei, beleza. E nisso, nós estávamos na arrumação ainda de algumas músicas no DVD ainda, do portal. Ó, vamos lançar uma música na tua voz no DVD. Falei, e agora? E agora, filho? Daí, beleza. Fui lá, gravei. Como minha competência, meu trabalho, não tinha acertado nada com ninguém. Meu trabalho, onde era o Portal Gaúcho. Fui e o Paulinho veio, acertamos alguns detalhes, tá, beleza. Fui lá, não sei pro Jô, falei, não vou ficar mais, tal, vou pro Paulinho. E fui pro Paulo. E, graças a Deus, parece que Deus sempre, né, vai colocando você ali, gravamos aquele CD ao vivo. E o pessoal que não sabe, né, o pessoal não sabe, né. Aquele toquezinho na caminhonete branca fui eu que criei, né, juntamente com os guris lá, né. Não vou só dar méritos pra mim, mas foi um contexto de todo mundo, né. Um pitaco daqui, ó, vamos fazer isso aqui, tá. E nisso eu gravei, e ele deu a oportunidade também de gravar uma música romântica no CD ao vivo. Tanto que foi nas músicas que todo mundo pede no baile, como a Dar Uma Chance. Oi, que massa. E foi uma das músicas assim que até hoje, né, a gente brinca aqui no estúdio, assim, o Paulinho falou, Fabiano Rocha, falou, pois não, Paulinho. E ficou. Que foi quando ele fala da música no tempo errado, que é música minha, composição minha. Vamos tocar um pedacinho, Bora, mas só pra nós. Bora. Só pra mostrar pro pessoal aí. Nós já metemos de queima-roupa. Sim. Quando a noite cai, eu olho ao meu lado, vejo que não está mais aqui. Eu fecho os meus olhos e sinto você sorrir, e dizendo que eu sou a vida da sua vida e que você era louca por mim. Me diz, o que eu faço agora sem você aqui? A solidão toca o meu peito, não posso viver assim. Se tudo que eu queria é te fazer feliz e te dar o meu amor, e agora? Se tudo na minha vida era viver só pra você, esse tempo que me pediu pra pensar na sua vida. Quando está sozinha liga falando que está sofrendo, sem eu aí não te entendo.
Se ele é o que você queria do seu lado e pediu pra eu sair da sua vida no teu pecado, tomara que não seja tarde demais, se arrependendo pra eu voltar pra você. Pra você. Louco de bueno! Daí eu me lembro até hoje assim que nós estávamos lá em União da Vitória, num salão. E ele tava saindo do banheiro, tava entrando, ele. Ô Fabiano, velho. Que é o jeito dele. Ô, Você é louco de bagual, né? Viu? Aquelas músicas apaixonadas, tu lá, você não tem uma pra nós gravar no CD, viu, Pia? Falei, tenho. Depois você me mostra. E ele é aquele jeitão dele. Ele é. Saiu. Fui lá, peguei o violão, falei, Paulinho, mais ou menos assim. Vamos gravar essa aí. É essa mesmo. Vamos gravar. E daí. E foi em sessões de ensaio, né? Sim. Acho que foi uma da turma mais top, assim, que eu já enfrentei de ensaiar, assim, de boa, sabe? De ter coerência, pessoal mais tranquilo. Vamos fazer isso aqui. Nós ensaiava antes de viajar. Ia na quinta, ia de manhã na quarta, né? Quinta. Já ensaiava, já... Daí já ensaiava o dia inteiro, pousava, daí saía de manhã pra viajar. Cara, parece que quando a vibe, assim, quando tem pessoas legais, parece que a vibe tudo ajuda, né, cara? Sim. Não tem tempo feio e as músicas, a galera vai gostando e vai comprando a ideia também. Parece que vai ficando, assim, ao redor da banda vai ficando um clima, assim, que tudo ajuda. O público gosta, o contratante gosta e os bailes vai pegando. Cara, parece que quando tá tudo encaixadinho assim, tem isso, né? Tudo que o cara faz dá certo. Isso aí dá certo, cara, porque... E outra, é acreditar, né? Acreditar na tua ideologia, acreditar no teu taco. Que eu me lembro muito bem, assim, eu conto sempre pros guri que teve um tempo que o Paulinho, a gente sentou e ele, Rocha, muita gente não queria minha banda porque era ruim. Realmente, o pessoal não gostava, cara, na época, né? Mas vem aquele negócio que a gente sempre comenta, ciclos, né? Tem uma turma que entra, que não agrada, vai outra turma, daí vai assim, vai chegando ao ponto aonde que se fica. Ele falou assim, um dia ainda o pessoal vai brigar por data minha e eu vou ser o maior cantor do sul do Brasil. Toma. Não precisa nem falar, Olha né? onde é que tá o homem agora. Profetizou. E nisso daí, do Paulo, a saída do Paulo foi de boa, né? Daí eu tava já com meus projetos, né? Porque você vai ficando velho, você já começa a pensar, cara, tem que fazer alguma coisa pra mim. Saímos lá do Paulo de boa. É né? uma realização pessoal também, né? Sim. Que todo músico tem, quer ter o próprio trabalho, quer ter uma coisa com a sua cara, né? Daí, cara, assim, daí veio a tal da pandemia. Daí deu uma calma e vamos dar uma freada. E nisso o pessoal ali do Paulo ali não conseguiram manter o salário, mas pelo menos alguma coisa no mês vinha. Live, essas sabe? coisas. Live e tal. E mesmo assim, sempre vieram, né, cumprindo com o que eles falaram quando, vamos parar aqui, não sei como vou votar. Então a gente vai ajudando na forma que puder. Então foi vindo. Daí eu já falei assim, cara, já que estamos aqui, e vamos dar um pontapé no projeto. Daí saí de lá. Daí montei o Canoa. Grupo Canoa. Peguei o nome, que eu morava em Canoinhas na época. Daí, como eu falei, cara, o nome Canoa é forte pra caramba, né? Era muito forte na época aqui, era muito forte também. Tocou muito. Daí conversei com o Danilo Diba. Daí montamos o Canoa, viemos fazendo nossos shows e tal. E veio a bendita da segunda. Daí liberou um pouco. Começou o troço vir, né? Na A onda. das ondas. Chegou em dezembro. Vai vir mais uma onda. Nossa. E tinha, acho que tinha baile em janeiro, fevereiro. Cancelaram tudo. Falei, agora? O que eu faço na minha vida? Meu Jesus. Falei, agora. Daí nisso veio a entrada minha no Xeloquedo. Daí entrei no Cris. Até o Cris estava atrás de guitarra e eu falei, até um dia ele me falou assim, hoje, não saiu nenhum guitarrista parado, eu mandei assim, Achou. tu tá louco? Ele sabe sempre o jeito dele, né? Tu tá louco? Eu falei, não, eu vou. Cara, e o teu projeto? Eu falei, cara, eu vou dar uma pausa. E ele sempre deixou bem claro. A partir do momento que tu montar teu projeto, tu tá com as portas livres, pode montar. Ou que precisar de minha ajuda, eu vou te ajudar. E sempre foi no começo, sempre foi isso. Então fui lá, fui indo, né? Tocando ali 1 ano e pouquinho. E cheguei falei, agora tá na hora. E nisso que veio agora o meu projeto Grupo Nova Paixão. Que é através de uma música minha também.
Olha aí. O pessoal falou, cara, que nome que você coloca? E eu fiquei pensando, até um amigo meu falou assim, Grupo Nova Paixão. Falei, cara, mas será que pega? Vai pegar, relaxa. Vai pegar, fique tranquilo. E nisso daí agora estamos com esse projeto aí. Olha aí, que show de bola. Tentando de 30 anos de história, Ô, Fabiano, trouxemos pro... depois nós vamos falar mais do Nova Paixão, Uhum. né, que é um projeto novo, música nova que a gente tá gravando aqui. Sim, Paulinho Vargas tá produzindo, produzindo. Contigo, né? A produção, Sim. que tá ficando linda. Tá ficando... Ficando bonito. Todo mundo se emocionou aqui quando tu fosse botar a voz. Todo mundo se arrepiou, então é um indício forte de sucesso. Estamos no E caminho. nós temos aqui a hora do mangaço e a hora de tapear o chapéu. Então, Então vamos lá. tem uma atitude, uma pessoa que não te agrada, dá um mangaço. E para quem te agrada, para quem te faz bem, uma pessoa, uma atitude, a gente tapeia o chapéu. Sim. Quer Bora. começar pelo mangaço? Vamos pelo mangaço. Mangaços, merece. Vai, dale que eu quero ver. Só que não deixa estar a nenê lá. Para quem vai mandar o mangaço? Mangaço eu vou mandar Aí, para as pessoas Opa. que... São várias. Tá num balaio. Mangaço assim eu vou mandar e vocês vão concordar comigo, vocês dois. Porque não adiantou de nada o tal da pandemia, né? É, né? A galera não aprendeu, né? Cara, o pessoal ainda não aprendeu ser humano, não aprendeu a olhar com outros olhos o ser humano, olhar o pessoal que a gente se bateu, cara. A gente se ralou, a nossa parte do entretenimento. Donos de casa pedindo pra gente ajudar, a gente ajudou. Agora, muitos olham pra minha cara, viram as costas, não atendem o telefone. Trato a minha banda pequena? Sim, é pequena. Mas pode ter certeza, aqui ó, na frente das câmeras, vai ser uma das melhores bandas daqui a um tempo. Então, se o mangaço vai para ser para todos esses donos Que vira de as casa, que vira as costas, Não e outras atende. que não aprenderam nada, se ferraram igual nós, e agora que voltaram, estão sendo mais sarcásticos, mais ignorantes do que eram antes. Então, gente, começa a olhar com outros olhos. Tem muita gente que na pandemia sofreu, e nós, músicos, sofremos, mas ajudamos muitos vocês. Então, não vire as costas para aqueles que ajudaram, que é feio. Lá vai o mangaço. Toma! Ai, chegou a cair o Toma, copo. jaguarada. Ai. Resumindo, não citei nomes, tá? Não vamos dar nome aos bois. Né? Zebu. Não citei nomes. É isso aí. Mas é uma falta de vergonha, uma falta de humanismo, que quem sobe em cima do palco toca 4 horas, 2 horas lá, que tá levando comida para sua casa e trata a gente como bicho ainda. Nós somos seres Dia de humanos. hoje ainda, né? É verdade, Vini? Tudo essa internet. É verdade, tem É verdade, a gente informação, passa tudo. por isso. Cara, Passa até hoje isso aí. pelo amor de Deus, nós somos seres humanos, nós somos trabalhadores como qualquer um. Comida decente. Comida decente pra gente. Tem lugares que a gente vai que é uma maravilha, cara. É bem Que tratado. tratado Tem lugar com respeito, com sorriso no rosto, te tratam você como artista que você deve ser. Agora tem uns que nem olhar na tua cara ainda te julgam sem você saber, sem você mostrar teu trabalho. É. Então para esses aqui, ó, tá na hora de tomar um semancol pra vida. Vou dar mais um Mais mangaço. Mais um, mais um merece. mangaço. Só pra Merece. não perder o costume. Então, Bora! vai, ó. Não vai Vocês aí, soltar Teodoro lá. mais humildade e tratamento decente para os músicos. Então, Cai tudo aqui. Aí que é bonito. Caiu os buteados do E bolso. agora a hora do tapear o chapéu. Hora boa. Olha, tapear o chapéu. Eu vou dar esse salve a todas as pessoas que acreditaram no meu projeto. Tanto dentro da minha casa, né, minha esposa, meus enteados, que são filhos também. Vocês que abriram as portas, né? Que o Paulinho Vargas, que foi. Vargas também. Falei, Paulinho, preciso gravar uma música. Quanto você vai me cobrar? Depois nós acerta. Não é um cara que me cobrou. Agora eu terminei de pagar ele, né? Que foi o nosso combinado. Morian Neves, que é uma pessoa que me ajuda e está me ajudando muito. Que foi o cara que acreditou demais. Que tudo que eu tenho hoje, cartaz, baile que eu estou tocando,
é ele que tá abrindo as portas, né? Que acreditou mesmo. Ele fala assim, ô Magrão, tu vai longe. Não só eu, né? Toda a equipe nossa, né? Não vou ser tão egoísta. Minha mulher, que foi também uma incentivadora assim, do projeto agora, que tá ali batalhando. Só nós sabemos o que a gente tá passando, né? Só nós sabemos, só eu e ela sabemos o que a gente tá passando todo dia, matando leão por dia. E todos os amigos que estão aí ajudando, né? Que agora que a gente entrou nesse mercado, estão acreditando, estão abrindo os olhos, estão vendo que o negócio não entrei para brincar, estou indo para ganhar, né? Tem lugar para todo mundo, né, Vini? Tem lugar e espaço para todo mundo. E esse vai meu, como é que é? Levantar o chapéu para essas pessoas que estão me ajudando. Para vocês que estão ajudando o Fabiano, e são gente boa e trabalho sério, uma tapeada de chapéu bem baguala. Exato, que valoriza a prata da casa, Exatamente. né, cara? Quanto músico bom a gente tem na região, né, cara? Porque é Quanto muito fácil projeto quando... legal. E é bem isso aí. A galera espera fazer um pouquinho, você dá uma andadinha aí, todo mundo vai. Não, sempre aí é parceria. em você. Aí todo mundo até um ponto assim, voltar atrás, assim, cara, a gente às vezes, nesse momento, assim, se decepciona com algumas pessoas, que muitos vão dizer, cara, faça que nós vamos te ajudar. Fiz. Cara, não dá. Não dá. Acontece, normal. Isso é normal. Agora, essas pessoas que te ajudam, cara, você tem que levar pro resto da vida. Agora, graças a Deus, entrou mais pessoas no nosso convívio agora, né? Que é a família do seu Wilson lá e o Júnior, que são meus sócios aqui, né? Do trabalho, junto com a minha esposa. Né? Não sou só eu, é todo mundo que trabalha, né? Então, por isso que fala um grupo. Sim. Somos um grupo, não é eu que faço, é nós. Então, assim, eu dedico a todos eles esse levantar de chapéu. E também aos meus filhos também, que estão longe, mas estão lá torcendo. Estão longe, mas estão perto. Estão perto, no coração. Fabiano, aproveitando, já que estamos nesse tema, qual é o projeto agora? É terminar essa música, mixar, masterizar? É videoclipe? É um EP? É um podcast? Um podcast, tá aqui. Como é que é? Foi feito lá? É o audiovisual, o pocket, né? O cara faz aquele o que vai ser modelo feito? reduzido. Já pensou nisso? Os projetos e a cabeça vivem fervendo, né? Porque a milhão. Mas assim, em primeira mão, a terminar a música agora, né? Essa. Eu tenho mais duas aqui pronta. Tem mais duas prontas. Na agulha. E terminar essa para lançar, porque eu sempre falo pra turma lá, a gente é um produto. Não, a gente é uma marca. Grupo Nova Paixão é uma marca. Agora a gente precisa vender o quê? O produto. O que é o produto? É a música. Então a gente precisa botar no mercado o produto para o pessoal consumir esse produto. Então agora o primeiro passo é isso. Botar a música rodar e depois fazer o clipe e depois botar na mão de Deus e ele que sabe o que faz. Topzera. Bora. Com certeza vai colher bons frutos, né? Quando é um trabalho sério, comprometido. Vini, a galera que estava aqui no estúdio, todo mundo se arrepiou. Eu tava aqui na gravação de tava voz no também. dia? Tava no dia aqui, fiquei... Não, todo mundo falou assim, foi uma paulada, a música ficou muito boa. Realmente vai dar o que falar. Muito pergunta pra mim, assim, Vini e Dalton, como que você faz? Cara, eu nunca estudei. Eu não estudei nem guitarra, não estudei nem violão porque as pessoas passavam pra mim. Voz, não sei se... Eu acredito muito, sou um cara muito de fé, que se chama Deus. Sim. E meu irmão e meu pai, que estão junto comigo sempre. Ô Fabiano, desculpa te cortar, mas o Fabiano fez um free com a gente no CTG, teve gente que achou que era dublagem. Não, tá dublando. Aí ele disse, não, é ele que canta mesmo. Mas não, pode cantar assim. Né? Então a única coisa que assim, eu agradeço a Deus sempre, cara. Sim. A Deus por esse dom, pela minha família, pela minha mãe, né, minha esposa, meus enteados, meus filhos e filhas, meus amigos da banda, né, o Fred, o Dani, o Igor, o Carlos, sabe que agora nesse negócio assim, tu tem que, você não vai em um, você tem um reserva, você não tem reserva, tem coisa, tem o Carlos, o Guilherme, então o Anderson, cara, muitos amigos, cara, assim, que a gente tá colhendo agora, né, então eu agradeço a Deus por isso, cara, colocar as pessoas de verdade no meu caminho. Sim. Que eu já cansei de músico, de gente falsa do meu lado, que olha, cara, eu já passei algum perrengue na minha vida.
Mas graças a Deus, Deus sempre é bom e grandioso, que sempre coloca as pessoas verdadeiras, pessoas que acreditam e que almejam sempre o nosso melhor, o nosso caminho, né? Então, só agradeço a todo mundo, obrigado. Fabiano pessoal, Rocha, Segue nós lá. guitarrista. Qual é o teu... Vamos Vai lá. dar, né? Grupo Vai dar, né, Nova Marcos? Paixão, né? Eu acho que Vai botar Não ali. vai colocar? arroba- e daí Fabiano Rocha UFC. Só. É o UFC, né? O Aham. UFC. É o UFC. Não é de briga. É de oficial, né? oficial. Paz. Se a gente quisesse ficar aqui contando a história... E são 30 anos. Só 30 anos. Então, guri novo, A gente começou tentou dar uma ontem. resumida pra galera, mas vai ter outros. Vamos Vai ter a fazer. resenha do Baidalto que tu vai estar também. Sim. Agora Certeza. foi convocado agora para Razena. Fabiano. Então, mexeu o doce. Obrigado, Coração, Dalton. tu sabe que a gente tem Tem história? Tem tem uma amizade. parceria, né? Ô, irmãozão. Irmãozão, sabe que é irmãozão. Ó, Adalto. Ô, irmãozão. Tio Dalton. Considerações finais? Considerações finais, um abraço aí pra toda a galera que nos segue nas redes sociais, que chama a gente aí. Eu mexo com produções também, tem muita gente que vê o trabalho aqui, a movimentação no estúdio, chama também pra agregar no trabalho. Muito obrigado a todo mundo aí, tô finalizando o DVD agora do amigo Lucanis. Em breve aí mais novidades também. Obrigado, Baidalto, mais uma vez. Mais uma Obrigado, vez, Fabiano tamo junto. Rocha, um Vini, velho. grande prazer, meu Ô, amigo. cara, meu irmão. Obrigado. Sempre Obrigado te conheci pelos vídeos, DVDs gravados. E Tenho agora a ao honra vivo. de poder conviver com o homem aqui. Obrigado, de cara, perto. obrigado. Toca muita guitarra, canta E demais. humildade de chega coração. arrepiar. Obrigado, Tamo mano. junto. Obrigado. Valeu, Tamo galera. junto. Um abraço. Valeu, gente. Louco de bueno e de especial. Fechou. Bora lá. Você não vai fazer o Vini Lara? Daqui a pouquinho nos comerciais. Louco de bueno! Escreveu, não leu? Mangaço comeu!